Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vocês sabiam que esse vídeo em algum momento ia sair, né? Já estavam até debochando de mim no grupo de membros, inclusive. Se torne membro do canal Três Pontos, é um pedido que eu faço para vocês porque ajuda muito o nosso trabalho aqui. Agradecer o Lauro que distribuiu várias assinaturas ao longo desse mês. Muito obrigado e fica o convite para quem ainda não é membro do canal. É um vídeo pra gente falar sobre os bastidores do primeiro dia do técnico Odair Hellmann. E assim, as referências são as melhores possíveis, mas tem uma diferença em relação aos outros treinadores. Você sabe qual é? Eu vou te contar, mas primeiro preciso lembrar que o link da Bplay tá aqui embaixo. Já foi lá, já fez sua assinatura, já deu essa moral? Então, pô, o link tá aqui, me ajuda demais. Cara, nos últimos trabalhos, eu lembro de ter feito um vídeo parecido assim em relação ao Varini, eu lembro de ter feito um vídeo assim em relação ao. Putz, cara, ao próprio Lúcio, eu acho que eu fiz, ao Barbieri, pô, eu acredito que eu tenha feito, ou João, que é a primeira impressão dos novos técnicos do Atlético, né? E era muito voltado para um ânimo inicial ali, no sentido de, cara, agora as coisas vão ser diferentes, os problemas que a gente tinha vão ser arrumados e o Atlético ele vai para um outro caminho. Só que dessa vez com o Odair é diferente. E por isso que eu chamo essa manchete no título do vídeo. Porque o Odair é muito diferente nessa primeira impressão dos outros treinadores, porque não é o lado tático dele que é exaltado nos bastidores do Atlético, é o lado humano. O que falaram pra mim foi exatamente isso. O Odair é o técnico mais humano que a gente teve nos últimos tempos. O Odair é o técnico que vai tentar acessar o jogador como pessoa. E até completaram. É um baita gestor de pessoas. Então, assim, a expectativa que eu tenho do trabalho do Odair não passa a ser de uma grande revolução tática, mas passa a ser de um grupo mais mobilizado. Até falaram pra mim, cara, ele deve fazer o simples. Mas quem tá ali com ele de verdade. Isso pra mim é uma grandiosa notícia, cara. Já falei pra vocês, pra mim o Atlético não precisa por revolucionar a roda. O Atlético precisa fazer o simples muito bem feito. Eu acho que a chegada do Odair vai ser nesse sentido. Perdão, rapaziada, tô começando a dar uma gripada. Então, assim, eu sinto que, por exemplo, a gente deve ter um time forte defensivamente. Pelas primeiras referências ali, vai existir uma preocupação sim do Odair de fazer uma defesa estável, vai existir uma preocupação sim do Odair de construir algo em que assim, nos dê a possibilidade de 1-0, né? Até brincaram comigo, agora a gente vai poder ganhar de 1-0. Então, não sei se ele vai começar com 3 zagueiros, mas eu acho que vai ter um time ali da mesma forma que tá mais mobilizado como um todo, vai estar mais mobilizado para defender. Eu acho que a gente não vai ter grandes inovações na utilização da base. Falaram assim pra mim só uma grande necessidade, mas a gente vai ter um Atlético mais correto. Porque o Atlético até agora na temporada, a gente tá esperando um time dominante, um time protagonista, e o Atlético dá pra dizer que até agora na temporada não fez o mínimo. Dá pra dizer que o Atlético até agora na temporada não entregou o mínimo do que a gente esperava. Então, assim, o trabalho do Odair vai ser pra organizar a equipe e de verdade, eu acho que é por aí. E essa questão de ser um cara humano, de ser um cara que vai olhar para o jogador como pessoa, eu acho que, puta, era a peça que faltava pra unir o clube assim, né? Porque se você for parar pra pensar nas últimas temporadas, principalmente com a nova baixada, existiu um afastamento muito grande desse senso de pertencimento do torcedor com o Atlético, né? Assim, o clube ele é muito ruim de incentivar a proximidade entre torcida, jogadores, o próprio clube. Então, assim, o que mantém a torcida do lado do Atlético, salvo pequenas exceções, é o amor que a torcida tem pelo Atlético. Quando você chega e tem um profissional que vai olhar de uma forma mais ampla e volto a dizer mais humana para o clube,
A gente, óbvio, vai ter um impacto nisso em relação ao elenco, mas eu acho que a gente vai ter um impacto muito grande em relação à torcida. O Odair vai trazer perspectivas em que torcida e elenco possam falar a mesma língua. Então eu tô muito curioso para o primeiro jogo do Odair, mas eu também tô muito curioso, sabe pelo quê? Para a primeira coletiva do Odair. A narrativa que ele vai usar pra, cara, assim, não dá pra sustentar um clube tão bélico como é o Atlético hoje. O Atlético é um clube que parece que todo mundo se odeia. Diretoria, torcida, jogadores. Você não tem o diálogo em conjunto. E assim, a impressão que eu tenho é que o Odair ele tem uma missão de fazer esse diálogo acontecer. Esse diálogo vai surgir a partir dele. Eu acho que a gente vai ter um grupo que vai, assim, se sentir mais confortável jogando pelo Atlético. Porque eu venho falando live atrás de live, o jogador do Atlético hoje se sente desconfortável na Arena da Baixada. Mas posso ser sincero? Eu entendo o lado do torcedor, eu entendo o lado do jogador. Mas eu não entendo o lado de quem não faz nada pra mudar isso. Acho que o Barbieri em algum momento até tentou trazer o torcedor pra perto, mas com uma falta de tato muito grande. Acho que a diretoria se movimenta de forma quase nula pra potencializar isso. Mas acho que o Odair vai tentar, pelo menos, fazer com que elenco, jogadores joguem junto, arquibancada e campo joguem juntos. É isso que a gente precisa. E aí, Thiago, como você sabe isso com um dia de treino? Cara, porque dá pra saber num cenário que você não tem diálogo quando alguém chega disposto a falar, mas também chega disposto a ouvir. Quando a gente fala de 1 hora e meia de reunião, de fala, de troca, cara, isso vale mais que qualquer treino. O jogador do Atlético, ele também precisa ser ouvido. O jogador do Atlético não é um filho da puta que não tá correndo, que não tá se dedicando, não. Às vezes é um cara com muito talento, com muita capacidade de entregar mais, só que o ambiente do Atlético vinha engolindo nesse clima ruim tanto o torcedor quanto os jogadores. E, cara, isso se cobra um preço muito alto. Isso se cobra um preço muito relevante. Então, pra mim, a partir de agora, o Odair ele vai ser uma peça-chave, obviamente, para organizar taticamente a equipe, porque esse ainda é o trabalho dele, mas vai ser uma peça-chave para gerir o Clube Atlético Paranaense. Quando eu falo gerir o Clube Atlético Paranaense, não só com o grupo, com todo o contexto. E te digo mais, essa gestão, ela parte de algo em que é entender todos os lados. E eu acho que quando um lado começa a entender o outro, o diálogo acontece de forma muito mais natural. Muito mais natural. O futebol, cara, ele começa muito mais nas relações, o futebol é um jogo humano, do que exatamente na tática, no campo. Nas últimas temporadas a gente podia ter até técnicos que tinham tática, que tinham muito conteúdo. Mas esse lado humano faltou, sabe? Então o trabalho do Odair me anima nesse primeiro feedback. Eu não sei se o Atlético vai sair ganhando de todo mundo. Mas eu acho que o Atlético vai conversar para se acertar. Eu acho que talvez isso que tenha faltado nas últimas temporadas. Um Atlético que tivesse diálogo. Acho que a última vez que eu vi o clube nesse sentido foi em 2021. Pelo menos em informações de bastidores. Não vou falar que vai voltar a ser um Atlético campeão. Volto a dizer, não é minha intenção prever. Mas é minha intenção informar um clube disposto a conversar. Isso vai ser mais importante do que vocês imaginam. Escreve o que eu tô falando. Vai ser mais importante do que vocês imaginam.